Programa Fala Doutor. Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, aqui pela sua TV Gazeta Norte Mineira. Falando aqui para Montes Claros no canal 2.1, também para Janaúba em Nova Porteirinha 26.1 e, é lógico, para o planeta todo, né? Através das nossas redes sociais, Facebook e também através do portal da TV Gazeta Norte Mineira, tá? Hoje a gente vai abordar um tema que há muito tempo o programa Fala Doutor não trazia um profissional dessa especialidade, não é? Quero convocar a família para assistir o programa. É um programa voltado mais para o público feminino, porque a entrevistada é uma ginecologista, mas você sabe, né? A mãe, ela cuida da casa inteira, né? Cuida do marido, cuida dos filhos. E quando ela adoece, a família inteira tem que ter os seus devidos cuidados. Mas no envelhecimento da mãe, no envelhecimento da mulher, né, não apenas aquela que é mãe, algumas coisinhas começam a aparecer no corpo. E é claro, não apenas da mulher, mas no corpo do homem também, né? Na mulher vem a famosa menopausa, no homem vem a andropausa. O que é isso? Há coisas que acontecem no nosso organismo porque são do tempo mesmo que a gente vive, né? É o que se você não quer envelhecer, que morra novo, né? Então, que ninguém quer morrer novo. Vamos envelhecer, mas vamos envelhecer com saúde. Envelhecendo com saúde, você tem que tratar. E para tratar, procurar o profissional certo. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui no programa Fala Doutor de hoje a médica ginecologista, doutora América Eleutério, que vai falar sobre vários assuntos ligados à sua área de especialidade, que é a ginecologia, e principalmente, né, doutora América, vamos abordar o aspecto do envelhecimento, envelhecer com saúde. Doutora América, boa noite, um prazer tê-la conosco aqui no programa Fala Doutor. Boa noite, mais Afonso. Uma vez. Boa noite, eu agradeço demais o convite. É um assunto que eu gosto muito de falar, né, de menopausa, de tudo a ginecologia eu gosto, mas a menopausa realmente, ela é eu sou fascinada com os hormônios e com a menopausa já há algum tempo, desde que eu fiz o meu mestrado, foi na menopausa, é uma coisa que eu estudo há muitos anos. Então, assim, é com grata satisfação que eu venho falar aqui sobre esse assunto e eu quero aproveitar e já começar com uma falinha que você falou e eu quero falar para todo mundo. A menopausa, quando a gente entra na menopausa, a mulher passa pela menopausa, eu falo que é uma vitória. Porque a gente está passando vivo por mais essa etapa da vida feminina, né? Então, assim, e é uma vitória, eu acho que é um renascer de novo, é uma outra oportunidade. E a gente tem que se preparar bem nessa menopausa, a gente tem que entender como que ela funciona e o que a gente pode fazer para seguir na menopausa até os 80 anos, que é a nossa expectativa de vida hoje, feminina, saudável, né? A gente pode viver muitos anos de uma maneira saudável. Ótimo. Você pode participar do nosso programa, tá? Mandando a sua pergunta para a doutora América através do nosso WhatsApp, 999860326, e também a pergunta pode ser feita pelo telefone 998506500, tá? Ligue, participe, mande sua pergunta. Doutora América, vamos lá então. A menopausa, ela ocorre em média a partir de qual idade? Eu vou te responder. Ela hoje é em torno de 49 anos, a população mundial. E o interessante é o seguinte, a mulher antigamente, na Idade Média, ela morria com 44 anos. A mulher foi feita para procriar, o ser humano, então, assim, teoricamente, quando você não procria mais, não tem necessidade de você continuar vivendo. Certo. Né? Então, ela morria muito antes da menopausa acontecer. Com a medicina foi melhorando, a nossa alimentação foi tudo melhorando, a mulher passou a ter menopausa, né, com 49 anos e começou a viver cada vez mais. Então, hoje a gente vive 1/3 da nossa vida na pós-menopausa. Daí a grande importância que a menopausa tem que ser estudada,
enfrentada, tratada, né? A mulher tem que ser cuidada. E quando eu dou aula para os meus estudantes, meus alunos sobre menopausa, que é uma palestra que eu repito acho que umas 10 vezes por ano, para todas as turmas, eu sempre falo, o ortopedista tem que entender de menopausa, o endocrinologista tem que entender de menopausa, o dermatologista, o urologista, o clínico geral, o cardiologista, né? O reumatologista, o fisioterapeuta, o professor de educação física, né? Que são todos trabalhando na área de saúde. Sim. Então, assim, todo mundo tem que saber menopausa, né? E fora da área da saúde, o marido e os filhos também têm que saber um pouquinho, né? Para entender esse momento também psicológico que às vezes a mamãe enfrenta. Verdade. Mas antes da menopausa, a mulher também passa por terríveis probleminhas, que é a famosa TPM, né, doutora? A TPM, ela tira do sério muita gente, né? Às vezes desequilibra até emocionalmente a família inteira. O que é essa TPM? Tem como amenizar os sintomas? A realidade é os hormônios, né? São os hormônios, né? A mulher, ela é uma mulher de fases. Ela, cada momento do ciclo menstrual dela, ela tem uma predominância hormonal, certo? Algumas mulheres, elas sentem muito, né, esse momento da TPM, que é essas alterações hormonais. A gente não sabe exatamente qual é a causa da TPM, o que acontece que a mulher tem TPM. Porque se fosse só hormônio, todas teriam, porque todas têm hormônio. Então, existe um fator emocional associado a isso, existe alguma coisa psicológica que acontece em relação a isso. Mas as que sofrem muito, têm tratamento, a gente pode tratar o sintoma em específico, seja ele o que for, se for uma retenção hídrica, se for nervosismo, se for ansiedade, se for depressão, ou a gente pode também dar uma equilibrada nesses hormônios, suspender, né, essa alteração hormonal, fazendo um ciclo hormonal único. E a gente tem tratamento hoje, né, para TPM, até coisas assim mais avançadas, aquela TPM brava mesmo, que nem antidepressiva ajuda, né? A gente tem umas novidades. Agora, a TPM, ela causa sintomas físicos e psíquicos também, né, doutora? Muita dor, não é isso? O físico, né, é porque a segunda fase do ciclo menstrual, ela é baseada num hormônio com predominância de progesterona, e algumas mulheres retêm muito líquido com esse hormônio, né? Então, assim, pode reter líquido. E assim, a que pratica muita atividade física, ela nessa fase, ela perde um pouquinho de força. É interessante, né? Porque a primeira fase é a fase estrogênica, e a mulher está mais forte, vamos dizer assim. Então, assim, existe tudo isso, mas a maioria consegue entender que é mulher de fases e consegue tranquilizar. Mas quando a coisa está muito feia, a gente tem médica, a gente tem medicina para resolver isso aí. Gente, há muito tempo a gente já faz entrevistas no programa, e a doutora América não é a primeira nem a segunda vez que ela vem aqui no Fala Doutor. E o que eu acho bastante interessante é que a gente nunca combina nada, nunca a gente cria um roteiro, né, para fazer a entrevista, justamente pela espontaneidade que ela tem ao abordar desse tema que ela adora, né, que é a área de especialização dela, e a gente sabe a excelência do tratamento que ela desenvolve junto às suas pacientes e também o alto nível de conhecimento. Então vamos embora fazer agora, já que é ao vivo o programa e a gente não fez nenhum esquema, vamos embora traçar aqui a evolução feminina, para depois a gente desembocar na menopausa, que é o tema principal do programa, né? Então a mulher sai da infância, a menina sai da infância, aí vem a primeira menstruação. Já virou mocinha, né? A gente chama de menarca, né? É interessante hoje falar sobre isso, que hoje antigamente a mulher menstruava, a gente considerava ela adulta, vamos dizer assim, né? Que a gente chamava que menstruava, nasciam as mamas, os pelos, a gente chamava isso de pubarca, né? E ela ficava uma menina adulta. Hoje a gente considera a menina que tá mocinha do ponto de vista fisiológico diferente daquele emocional. Que hoje o amadurecimento emocional das mulheres e dos homens também retardou muito. Então, tem adolescência prolongando até 22, 23 anos de idade. Verdade. Né? A gente não entende muito porque talvez os pais hoje são mais protetores, né? A gente tem condição de proteger os filhos, a gente protege mesmo. Antigamente você para trabalhar com 10, 11, 12 anos. Antigamente, hoje não pode. Hoje nem poder não pode. Né? Então, assim, hoje é diferente isso, mas é a primeira coisa, ela começa a menstruar normalmente hoje, em torno de 9, 10 anos, a data da menarca, que é a primeira menstruação, antecipou muito em relação à antiguidade,
né? Talvez por alimentação, excesso de peso, talvez por estímulo sexual intenso que hoje a gente tem na televisão, principalmente nas mídias, né? A gente não sabe por quê, mas era de 14 anos, adiantou para 9. E a data da menopausa continua a mesma. Continua a mesma, 49 anos. Então, assim, acredita-se que seja dieta, mas e estímulo sexual intenso que pode acontecer, não se sabe, mas antecipou. Aí, de 9 até 49, né? Estamos aí no período de todos os hormônios agindo aí. Doutora, havia antigamente uma ideia, não vou dizer pré-concebida, né? Mas muitas pessoas imaginavam assim, tem que procurar ginecologista depois que começou a vida sexual. Tem nada a ver isso, né? Eu oriento, assim, as minhas pacientes. Eu acho que deixa da menina ter uma demanda, porque como hoje a menarca é muito precoce, né? Está tudo bem, tudo tranquilo, ela é uma criança, ainda acho que não tem necessidade de ir. Mas orienta que as mães, né? Porque hoje a atividade sexual, que a gente chama de sexar, que é a primeira relação sexual, também é muito precoce, né? Assim, eu acho que a mãe ficar atenta para o namoro, para como é que andam os relacionamentos, né? Da filha. E quando ela vê que está indo para ter uma relação sexual, eu acho que antes disso ela deveria procurar o ginecologista, principalmente para planejamento familiar, para que não aconteça um filho, uma gravidez não planejada, né? Porque uma gravidez é sempre boa, mas se puder ser planejada e na idade certa, eu penso que é muito melhor. Né? Até para o corpo estar mais preparado também, não só a mente. Agora, como professora, pesquisadora, médica que atende de forma intensiva, intensa, melhor dizendo, tem percebido que ainda tem havido, com todas as informações do mundo moderno, muita gravidez não planejada? Olha, Afonso, assim, até 2, 3 anos atrás, eu estava praticamente no consultório. E no meu consultório era mais raro, porque era muito raro a gravidez na adolescência. Há uns 3 anos, eu não me lembro exatamente quanto tempo, uns 3 anos, eu fui trabalhar na faculdade e fui atender um pré-natal de SUS, pré-natal de alto risco. E, para minha surpresa, nesse pré-natal ainda chega muita menina de 14 anos, de 15 anos, de 13 anos, e 14 anos até com o segundo filho. Então, assim, ainda é muito... Ainda, né? Existe ainda essa gravidez na adolescência, né? Que eu não consigo nem entender por quê. Porque hoje o acesso ao sistema de saúde público, ao planejamento familiar é tão fácil que não dá para entender, né? Por que isso ainda acontece? Há muita informação, né, doutora? Muita informação. E os pais estão muito informados, estão muito conscientes da vida sexual das filhas também, dos filhos, né? Os filhos também, os homens também participam nisso, né? Então, assim, mas ainda acontece. Mais do que eu acho que seria o ideal. Saindo da fase da adolescência, entrando na fase adulta, outros problemas começam a acontecer no corpo feminino, né, doutora? Aí sim vem o planejamento, que é de extrema importância. Na idade que a gente chama na idade reprodutiva, existe, talvez assim, a maior demanda de consulta seja a gravidez, né? Que é uma coisa boa, na maioria das pessoas, é uma coisa boa, um período ótimo para engravidar até 35 anos, de 25 a 35. Então, tem muita gravidez, muito exame preventivo. E eu fico muito satisfeita com a minha especialidade, porque eu falo com uma especialidade que eu posso orientar essa paciente o tempo todo sobre como prevenir doenças. Desde o câncer de colo de útero, que a gente está tendo uma melhora assim, cada vez menos, com a vacinação do HPV e também com a coleta da citologia, né, do Papa Nicolau, que vocês, a maioria conhece, que a gente dá o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, com a melhora do atendimento pelo sistema de saúde único, né? Hoje com essas faculdades, todas as faculdades também proporcionam muito esse atendimento. E assim, a única coisa que assim, eu ainda vejo muito no consultório, assim, eu até me preocupo um pouco, é muito jovem, que eu considero assim de 18, 25, 30 anos, usando antidepressivo. Né? Muita gente. E nessa época de pandemia aumentou demais. Então, assim, eu acho que ainda há uma falha no nosso sistema de saúde, na criação, não sei o que está acontecendo, sabe? Nessa vida, talvez, essa vida de internet, de vidas perfeitas, não sei te falar, eu não sou psicóloga, não saberia fazer essa avaliação. Mas, assim, isso tem me preocupado muito nesse último ano. É muito uso de antidepressivo, é uso de remédio para dormir, sabe? Então, assim, me preocupa, porque a gente tem que cuidar da mente também, né? Então, assim,
Hoje, como eu já tenho um tempo de formada, não era uma queixa frequente no meu consultório. Raramente a gente pegava uma pessoa usando antidepressivo, usando calmante, usando remédio para dormir. Hoje isso tem se tornado uma realidade. Interessante que hoje à tarde lá no escritório debatíamos até esse assunto, né? Quanto que a juventude de hoje é uma juventude que está muito depressiva, e não obstante tanta tecnologia, tanta coisa nova que tem, mas é porque talvez a liberdade excessiva, né? A falta do freio, ou então a superproteção dos pais, tem levado, você falou, a gente não sabe o que é na realidade, né? É um conjunto. Eu não sei te falar. Assim, mas é uma realidade que você falou. É uma realidade. Né? Eu tenho uma sensação, às vezes, das pessoas mais jovens, que elas têm uma dificuldade de enfrentamento de problemas. Mais do que a gente tinha, né? Talvez por proteção, talvez por diagnóstico. Antigamente a gente não tinha tanto diagnóstico, né? Então, assim, eu acho que hoje elas têm mais dificuldade de enfrentamento. E como tem um remédio fácil, corre para o remédio. A vida hoje ficou mais fácil. Então, você consultar uma psiquiatra, tem umas psiquiátricas ótimas para te indicar, para você chamar aqui. Ótimo, eu vou querer sim. E elas são maravilhosas. A vida hoje ficou muito fácil, né? Ao contrário do que era antigamente, em vários aspectos, né? Bem, vamos embora fazer um pequeno intervalo. Você pode mandar a sua pergunta, meu amigo Robert, para o nosso WhatsApp, 999860326, ou ainda para o celular 998506500. Daqui a pouquinho a gente retorna no próximo bloco, dando sequência a essa entrevista com a doutora América Eleutério, ela é ginecologista. Então, falamos um bocado sobre menopausa, falamos sobre a evolução, né, do organismo feminino, e a gente vai dar sequência enfocando mais o assunto menopausa no próximo bloco e nos demais, tá? Mande sua pergunta. A gente volta já já, aguarde.